Você tem acompanhado as notícias e as polêmicas sobre as bets ou casas de apostas no Brasil? Elas rendem milhões ao mercado, mas, como sempre, causam milhões em prejuízo e despesas ao Estado. E parece que essa conta não fecha. E os problemas começam a ser percebidos pelo Sistema Único de Saúde. Por isso, depois da vinheta, vamos conversar a partir das discussões realizadas na reportagem de Jesuan Xavier, publicada na revista Hades, da Fiocruz, em 20 de agosto de 2025, com o título de As Bets colocaram um cassino em cada bolso. E na Carioca tem uma roleta para se jogar. Olá, este é o quadro Notícias do SUS. Hoje, a nossa análise mergulha num assunto que está, assim, literalmente na palma da mão de milhões de brasileiros. E começando a acender umas luzes amarelas até vermelhas na saúde pública. O impacto das apostas online, as famosas bets. A gente vai explorar os pontos levantados e os alertas feitos por o Hermano Tavares, que é psiquiatra lá do Hospital das Clínicas da USP e uma das maiores referências que a gente tem no Brasil sobre tratamento de transtornos ligados ao jogo, né? A base aqui da nossa conversa é uma entrevista que ele deu para a revista Hades, que é uma publicação da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, um centro fundamental de pesquisa e saúde pública aqui no Brasil. E olha, o título da matéria já é um soco no estômago. As bets colocaram um cassino em cada bolso. Essa imagem, né, um cassino em cada bolso, é muito poderosa. O que ela realmente traduz sobre a situação que a gente está vivendo com essas plataformas? Olha, ela traduz uma mudança, assim, radical e, para o Dr. Tavares, perigosíssima no cenário do jogo aqui no Brasil. Pensa bem, antes, para alguém apostar de forma mais, digamos, intensa, a pessoa tinha que se deslocar fisicamente, né? Talvez ir a um lugar específico, sei lá, um bingo, um joker club, ou até viajar para um país onde cassino fosse legal. Existiam barreiras, sabe? Físicas, de tempo, de acesso. Sim, claro. Com a legalização das apostas esportivas online e principalmente a massificação dos smartphones, essas barreiras simplesmente sumiram. O cassino agora está acessível tipo 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar com sinal de internet. É verdade. O psiquiatra faz até uma comparação que ajuda a gente a entender a dimensão disso. Imagina se uma grande distribuidora de bebida alcoólica conseguisse, sei lá, por uma mágica tecnológica, instalar um pequeno estoque de cerveja que se reabastece sozinho dentro da geladeira de cada brasileiro. Nossa! Parece meio distópico, né? Quase absurdo. Mas na prática foi exatamente isso que as plataformas de apostas online fizeram. Elas colocaram a possibilidade de apostar dinheiro real ali, com um clique, na mão de quase toda a população adulta. É isso. Impressionante essa comparação. E aí entra o risco para a saúde, né? Apostar, assim como consumir álcool ou fumar, é um comportamento que pode formar hábitos muito fortes e rápido. Existe um potencial claro, documentado para causar dependência. Essa onipresença toda, essa facilidade extrema de acesso que o cassino no bolso traz, ela multiplica, assim, exponencialmente as chances de indivíduos, principalmente aqueles já com alguma vulnerabilidade, desenvolverem problemas sérios. E a gente não está falando só de problema financeiro, não. É saúde mental grave. Aliás, ele até menciona na entrevista que os serviços de saúde já começam a notar um aumento na procura por tratamento porque a gente chama de transtorno do jogo. A conta dessa facilidade toda já está começando a chegar, viu? Né? E a matéria destaca uma preocupação particular do Dr. Tavares com os mais jovens. A gente sabe que, legalmente, as apostas são proibidas para menores de 18 anos. Mas a realidade da exposição parece ser bem diferente, ainda mais com o celular na mão de todo adolescente, né? Quais são as consequências específicas dessa exposição tão cedo? Exato. A proibição legal está lá. Mas a barreira na prática é muito, muito tênue no ambiente digital. E quando a gente fala de jovens, o cuidado tem que ser redobrado mesmo. É importante até, como você falou, ajustar a linguagem. Na área da saúde mental, como o Dr. Tavares bem frisa, a gente evita usar o termo vício, sabe? Por causa da carga moral negativa que ele carrega, quase como um julgamento de caráter da pessoa. Ah, entendi. A gente prefere falar em dependência ou adição. Esses termos descrevem melhor o que realmente é.
Uma doença psicobiológica complexa, uma condição que afeta o cérebro, a mente e leva a pessoa a perder o controle sobre um comportamento, mesmo vendo os prejuízos severos na própria vida. Faz sentido. Dependência. Isso. E sim, o impacto dessa doença nos jovens é particularmente cruel, preocupante. A gente está falando de indivíduos que ainda estão formando identidade, valores, habilidades sociais, cognitivas. A dependência em jogos de azar nessa fase pode comprometer muito sério a trajetória educacional, dificultar futura inserção no mercado de trabalho, na sociedade em geral. Fora que iniciar um comportamento de dependência tão cedo aumenta demais a chance de desenvolver outras dependências no futuro, sabe? Seja de substância ou outros comportamentos. É como se abrisse uma porta para um ciclo vicioso bem difícil de quebrar depois. Nossa. E tem uma questão prática adicional, bem séria, que o Dr. Tavares aponta. Jovem, na maioria, não tem renda própria, ou tem uma renda muito limitada. Sim. Quando a dependência se instala e surge a necessidade de apostar mais dinheiro porque a tolerância aumenta, como em outras dependências, o risco deles recorrerem a meios ilícitos para conseguir esse dinheiro é bem maior do que em adultos que já têm problema com o jogo. Complica tudo, né? Exato. Pode ir desde pequenos furtos em casa, vender coisas, até, fraudes ou envolvimento em atividades ilegais mais graves. O desespero financeiro junto com a dependência pode levar a consequências legais e sociais, devastadoras nessa fase da vida. É um quadro realmente sombrio quando a gente pensa nas implicações a longo prazo para esses jovens, né? Isso leva a uma questão crucial. Como é que a gente pode identificar se alguém, um amigo, um parente ou até a própria pessoa está cruzando aquela linha entre o entretenimento e o início de um problema sério com as apostas online? Existem sinais de alerta mais claros que a gente pode observar? Felizmente sim, existem. E a identificação precoce é fundamental, né? Para buscar ajuda e evitar que o problema se agrave mais ainda. O Dr. Tavares organiza esses sinais de alerta no que ele chama de os 3 Cs. São 3 pilares que, quando presentes, já indicam que o comportamento de apostar se tornou problemático ou está muito perto disso. Os 3 Cs, quais são eles? O primeiro C é de controle. Ou melhor, a perda dele, né? A pessoa começa a perceber, ou os outros percebem, que ela está gastando mais dinheiro do que planejava ou podia nas apostas. Ah, tá. Ou então está dedicando muito mais tempo para isso do que seria razoável, sabe? Negligenciando estudo, trabalho, sono, interação social, para poder apostar ou ficar acompanhando o resultado. É aquela sensação de que o jogo está começando a mandar na vida dela. Entendi. Perda de controle. E o segundo C? O segundo C é de confronto. Mas aqui, o confronto não é com outras pessoas. É mais um confronto com as próprias emoções negativas. O jogo passa a ser usado como uma estratégia de fuga, sabe? Uma muleta para lidar com sentimento ruim. Tristeza, ansiedade, tédio, estresse, frustração. A pessoa aposta mais quando está se sentindo mal, buscando no jogo um alívio que é só temporário, uma distração. Quase uma automedicação que não funciona direito. Em vez de enfrentar os problemas, ela meio que confronta as emoções apostando. Entendi. Confronto com as emoções. E o terceiro? E o terceiro C é de caça. Esse é um dos sinais mais clássicos e perigosos da escalada da dependência. É a tentativa de recuperar o dinheiro perdido em apostas anteriores, fazendo novas apostas, geralmente maiores ou mais arriscadas. É a famosa corrida atrás do prejuízo. Ah, sim. Tentar recuperar o que perdeu. Isso. A pessoa entra num ciclo desesperado. Cada perda leva a mais apostas na esperança de um grande ganho que reverta tudo. O que, na imensa maioria das vezes, só afunda mais a pessoa no buraco financeiro e emocional. Nossa, que perigo! E o ponto mais alarmante que o Dr. Tavares destaca é que a presença de um só desses Cs já é suficiente para acender um sinal vermelho forte. Não precisa ter todos os 3, sabe? Sério? Só um já é preocupante. Exatamente. Se a pessoa perdeu o controle, ou usa o jogo para lidar com emoções, ou tenta recuperar perdas apostando mais, ela já pode estar desenvolvendo o transtorno do jogo ou já está imersa nele. Precisa de avaliação e, muito provavelmente, de ajuda profissional. Entendido. Fica bem mais claro com esses 3 Cs. Um só já é motivo de preocupação séria. Isso ajuda muito a concretizar o problema.
Falamos bastante dos jovens, mas imagino que a vulnerabilidade não se restringe só a eles, né? Além da idade, quem mais corre um risco maior de desenvolver essa dependência em jogos de azar online? Tem outros perfis ou fatores que aumentam essa susceptibilidade? Sim, sim, com certeza. Embora os jovens sejam o foco de preocupação grande por causa da fase de desenvolvimento, a vulnerabilidade ao transtorno do jogo é mais ampla e influenciada por vários fatores. Historicamente, e isso continua com as apostas online, os grupos em situação de maior desfavorecimento econômico e social tendem a ser mais vulneráveis. Pessoas que enfrentam algum tipo de exclusão social, seja por desemprego, baixa escolaridade, falta de perspectiva, podem ser atraídas por aquela promessa ilusória que o jogo vende, né? A ideia de dinheiro fácil, de uma mudança de vida rápida, quase um canto de sereia para quem se sente meio sem opção. Faz sentido. Então não surpreende que os perfis identificados com maior risco incluam, além dos jovens, pessoas desempregadas, indivíduos com menor nível de escolaridade e aqueles que estão mais isolados socialmente, tipo solteiros ou pessoas que relatam solidão. O jogo pode aparecer como uma companhia ou uma fonte de excitação numa vida que a pessoa acha monótona ou difícil. Entendi. Fatores sociais e econômicos pesam bastante. Pesam. E além deles, as comorbidades são um ponto crucial. Quer dizer, a coexistência de outros problemas de saúde. Tem uma correlação muito forte entre o transtorno do jogo e outras dependências, como o tabagismo e principalmente alcoolismo. Quem já luta contra uma dependência parece ter uma predisposição maior a desenvolver outra, sabe? Fatores de saúde mental também são importantíssimos. Pessoas que sofrem de depressão, transtornos de ansiedade, TDAH, transtorno bipolar, têm um risco consideravelmente maior. O jogo pode surgir como uma tentativa, inadequada, claro, de aliviar os sintomas dessas condições. Nossa, quanta coisa associada. E não dá para esquecer o componente genético. Ter familiares próximos, tipo pais, irmãos, com histórico de qualquer tipo de dependência, não só jogo, mas álcool, drogas, etc., também aumenta a vulnerabilidade individual. Sugere uma predisposição biológica herdada, né? É uma teia bem complexa de fatores de risco mesmo. Fica evidente que é uma questão multifacetada, né? Envolvendo desde condição social até biologia e saúde mental que já existia antes. Um outro ponto que a matéria da Hades e a fala do Dr. Tavares destacam com muita ênfase é o papel da publicidade. Essa publicidade massiva, agressiva dessas plataformas de apostas parece que está em todo lugar mesmo. Qual é a visão dele sobre o impacto dessa publicidade? E, mais importante, o que ele sugere que poderia ser feito a respeito? Esse é um ponto neurálgico da discussão e a posição do Dr. Tavares é bem contundente. A restrição drástica da publicidade das bets é vista por ele como a medida mais urgente, prioritária mesmo, para mitigar os danos à saúde pública. Ele defende que o Brasil deveria aplicar às apostas online o mesmo tipo de rigor regulatório que foi implementado, e com sucesso comprovado, para o tabaco décadas atrás. Ou seja, restringir a publicidade basicamente ao chamado ponto de venda. Como foi com o cigarro? Exato. O grande desafio, claro, é que no caso das bets, o ponto de venda é virtual, né? É o site, o aplicativo. Está no bolso de todo mundo, como a gente já falou. Complica. Diante dessa complexidade do digital, ele propõe algumas medidas bem específicas, criativas e que ele considera urgentes. Primeiro, algo direto para proteger menores. Que os celulares cadastrados com CPF de menores de 18 anos tivessem, por padrão ou com fácil ativação pelos pais, restrições automáticas de acesso a conteúdos impróprios para a idade, e isso incluiria explicitamente os sites e apps de apostas. Uma barreira tecnológica, então. Isso, uma forma de sinalizar a responsabilidade compartilhada e dar ferramenta para pais e educadores. Né? Segundo, ele defende o fim da publicidade de apostas que usa imagem de atleta, celebridade e influenciador digital. O apelo dessas figuras com o público jovem é imenso, e associar a imagem de ídolo do esporte com a prática de apostar cria uma normalização muito perigosa. Ele até cita o exemplo do Canadá, onde atleta profissional já é proibido por lei de fazer campanha para casa de aposta. Interessante essa comparação com o Canadá. Terceiro, uma medida técnica importante sobre os próprios sites e apps. A verificação de maioridade confirmar que o usuário tem 18 anos ou mais deveria acontecer antes de qualquer exposição visual ao conteúdo de jogo.
Hoje, muitas vezes, você entra no site e já vê as cotações, os jogos, as promoções e só precisa confirmar a idade na hora de se cadastrar ou apostar de fato. A ideia é criar essa barreira logo na entrada. Faz sentido. Evitar o estímulo visual antes da hora. Exatamente. E, por último, uma medida que tem uma dimensão cultural forte aqui no Brasil. Trabalhar para desvincular a imagem dos esportes, e muito especialmente do futebol, que é a paixão nacional, da prática de apostar. O Campeonato Brasileiro, os times, os programas esportivos existiam muito antes dessa onda de patrocínio das bets e vão continuar existindo. Ele argumenta que outros tipos de patrocinadores podem e devem ocupar esse espaço, para que o esporte não fique refém e não sirva como um vetor constante de publicidade para o jogo. São propostas bem incisivas mesmo, especialmente essa de desvincular o futebol das bets, considerando como está o cenário hoje, né, com tanto patrocínio. Mas aí sempre surge o argumento econômico, né? A gente ouve muito que as bets movimentam a economia, geram empregos, arrecadam impostos que podem ser usados pelo governo. Como que o Dr. Tavares contrapõe essa narrativa? Ele contrapõe essa narrativa de forma bem crítica, questionando a própria natureza econômica da atividade de jogo. O argumento central dele é que o jogo, na essência, não gera riqueza nova para a sociedade. Diferente de uma indústria que produz bens ou um serviço que agrega valor, o jogo funciona primariamente como um grande mecanismo de transferência de renda. Transferência. Como assim? O dinheiro simplesmente muda de mãos, sabe? Ele sai do bolso de um número enorme de pessoas que perdem, que é a vasta maioria, e se concentra nas mãos de uns poucos que ganham, sejam outros apostadores ou, principalmente, as próprias plataformas de apostas. Portanto, ele argumenta que o jogo é fundamentalmente um motor de concentração de renda, e não de prosperidade distribuída. Entendi. Não cria valor novo, só redistribui, geralmente concentrando. Exatamente. Além desse ponto conceitual, ele menciona na entrevista preocupações que já estariam sendo observadas ou relatadas em outros setores da economia real. Bancos, por exemplo, estariam começando a notar um aumento da inadimplência, ou seja, do número de pessoas com dívida não paga, possivelmente ligada a perdas com apostas. O setor de comércio e varejo, por sua vez, estaria percebendo uma redução no consumo geral, inclusive de item básico como alimento. A hipótese é que o dinheiro que as pessoas estão gastando e muitas vezes perdendo nas apostas online é um dinheiro que deixa de circular em outras áreas da economia. Deixa de ser gasto no supermercado, na loja de roupa, no restaurante. O efeito cascata negativo, então. É essa a preocupação. A visão dele, portanto, é que essa suposta contribuição econômica das bets precisa ser vista com muito ceticismo. A participação das pessoas nas apostas deveria ser encarada e comunicada como uma forma de entretenimento, com riscos claros e custos associados, e não como uma oportunidade de investimento ou de ganho fácil. Essa promessa de lucro rápido, que é o motor de grande parte da publicidade, é irreal para a esmagadora maioria e pode levar a consequências econômicas negativas não só para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo, ao drenar recursos de setores produtivos. Ok, fica claro que a visão desafia bastante o discurso predominante sobre os benefícios econômicos. Então, diante de todo esse cenário complexo que a gente descreveu, os riscos à saúde, a vulnerabilidade de certos grupos, a publicidade agressiva, as dúvidas sobre impacto econômico real, qual seria o caminho a seguir? Qual a proposta concreta do Dr. Tavares para que o Brasil lide com essa questão das apostas online de uma forma mais responsável? O caminho que ele propõe envolve uma ação coordenada em duas frentes principais. Por um lado, o Estado, o governo, precisa assumir plenamente seu papel regulador, estabelecer regras claras e fiscalizar o cumprimento de forma rigorosa para proteger a população. Por outro lado, a própria indústria do jogo precisa adotar uma postura de comunicação mais honesta e responsável, focar no aspecto lúdico, no entretenimento que a aposta pode oferecer para alguns, mas abandonar as promessas ilusórias de ganho financeiro fácil ou garantido, que são o principal gatilho para a dependência. Regulação estatal forte e comunicação honesta da indústria. Isso. E a proposta mais estruturante que ele apresenta é a criação de uma agência nacional reguladora das apostas, prêmios e sorteios. Essa agência não seria ligada a um único ministério, sabe? Teria um caráter interdisciplinar, reunindo especialistas de várias áreas essenciais para entender e gerenciar o fenômeno. Saúde,
para lidar com prevenção e tratamento da dependência, economia, para analisar os impactos financeiros reais, direito, para formular legislação e regulação, e tecnologia da informação, para entender e fiscalizar as plataformas online. Uma agência bem completa, então. Exato. E um ponto que ele considera fundamental na concepção dessa agência é que ela tenha representação equilibrada dos 3 setores envolvidos: a sociedade civil, organizações de pacientes, associações de consumidores, pesquisadores, o governo, com representantes dos ministérios relevantes, e a própria indústria do jogo. A ideia é que as decisões sejam tomadas com base em evidências e considerando os diferentes interesses, mas sempre com o objetivo principal de proteger o interesse público. Equilibrada e com foco no interesse público. E quais seriam as funções dela? As funções seriam amplas e cruciais, desde regulamentar detalhes técnicos e operacionais do setor, até desenvolver e implementar políticas nacionais de prevenção aos danos do jogo, campanhas de conscientização, programas educativos, garantir a oferta de tratamento acessível e de qualidade para quem desenvolve o transtorno do jogo através do SUS e, muito importante, coibir ativamente as práticas consideradas predatórias por parte das operadoras. Práticas predatórias. Tipo o quê? Desde manipulação de resultado, que é crime, até táticas mais sutis como o design de jogos que criam falsas sensações de quase ganho para estimular mais apostas, ou recursos que dão ao jogador uma ilusão de controle sobre um resultado que é, na verdade, puramente aleatório. A agência teria que ficar em cima disso. Entendi. Fiscalizar para valer. E talvez o ponto mais enfático da proposta dele seja sobre o financiamento de tudo isso. A visão é inequívoca: todo o dinheiro arrecadado com a taxação das bets, com os impostos sobre a atividade, deve ser destinado prioritariamente de forma vinculada para financiar as ações de prevenção dos danos e principalmente o tratamento dos transtornos do jogo no sistema público de saúde. O dinheiro do imposto vai direto para prevenção e tratamento. Essa é a proposta central. Só depois que essas necessidades essenciais de saúde pública estiverem plenamente cobertas, é que se poderia pensar em destinar o eventual excedente para outras áreas do governo, como segurança ou esporte. Para o Dr. Tavares, agir dessa forma, colocando a saúde e a proteção dos mais vulneráveis como prioridade absoluta na alocação dos recursos gerados pelo próprio jogo, seria a única maneira de o país poder afirmar que está lidando com essa questão de forma verdadeiramente ética e responsável. Uma perspectiva que coloca a saúde pública no centro da equação da regulamentação. É um ponto crucial para a gente refletir sobre como o país vai de fato lidar com esse fenômeno daqui para frente. Este foi o quadro Notícia do SUS, agora aqui no canal principal da série SUS. Se este tipo de assunto faz sentido para você, deixa um like, encaminha para seu contato e se inscreve no canal da série SUS.